Fala pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Estou gravando aqui essa aula a respeito de como configurar um serviço FTP para administrar os arquivos do seu WordPress. Isso é algo que muitas pessoas têm pedido, né? Algumas pessoas elas têm preferência de usar o serviço FTP, né? Porque gostam de editar localmente. Com o serviço FTP elas editam localmente, fazem upload ou talvez até download, né, dos recursos que estão lá na EC2 no WordPress. Então eu vou ensinar vocês como configurar, tá bom? Antes disso, o que eu peço para você é fazer download do arquivo de instruções que está anexo a essa aula. É só você olhar aí na parte de recursos extras da Udemy, da ferramenta da Udemy, que você vai conseguir ter acesso a esse arquivo que está na minha tela aqui. É um PDF que eu fiz com alguns passos de como você fazer esse trabalho, tá? Então, olhando aqui no FTP e seguindo os passos que a gente precisa, tem alguns pré-requisitos de configuração da instância EC2 que nós vamos precisar fazer, tá? No caso aqui, basicamente a gente precisa liberar algumas portas do Network Security Group, né, do nosso firewall, para habilitar você conseguir acessar via FTP esses recursos, tá bom? Então, para isso, ó, já tenho aqui as portas que vão precisar ser liberadas. Eu peço que você faça o seguinte: vá lá no console, onde você tem a sua instância, no caso aqui está a minha, ok? Se você ver aqui, ó, no Security Groups, né, só clicar no primeiro que aparece para você aí, deve estar como default. Eu mudei o nome do meu aqui. E aí você vem nesse Inbound Rules, ou regras de entrada, tá bom? E aí o que você vai fazer? Minha tela está um pouco pequena aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco para ficar mais fácil. O que você vai fazer é vir aqui no Edit Inbound Rules, tá bom? Veja que atualmente a gente tem duas regras só de entrada, né? Na porta 80 e na porta 22. Então a gente vai precisar habilitar aquelas outras portas lá, como eu já disse, né? Então o FTP por default ele usa a porta 21, mas o software que a gente vai usar ele também utiliza outras portas para fazer o transporte. Então vamos voltar lá no nosso arquivo que você vai ter acesso a essa. Abra lá o PDF que você vai ver quais são as portas que a gente vai ter que liberar, que são essas aqui: 20, 21, a 990, 40.000 até 50.000. Parece estranho, mas são as portas que o serviço usa, tá bom? Pelo menos no caso desse que a gente vai instalar, que eu instalei, já testei e gostei. Então vamos lá, abrindo as portas aqui. Vocês devem lembrar como faz, né? Mas está aqui de novo: adicionar add rule, ou adicionar regra. Vamos deixar como custom TCP mesmo. Aqui você coloca, né, porta 20. Custom você põe aqui, ó, anywhere, tá? Esse aqui, gente, vocês podem tirar, ele fica colocando automaticamente, mas isso está relacionado a IPv6, né? Que não é o nosso caso aqui. Uma coisa que eu falo, sempre peço para vocês, né, é organização. Então coloque aqui, né, que isso diz respeito ao serviço de FTP, para daqui, sei lá, alguns meses você não vir aqui ou alguém inadvertidamente não saber para que serve e apagar. Igualmente a gente vai colocar mais a porta 21, do mesmo esqueminha, né, anywhere, ou seja, qualquer lugar vai poder acessar isso, FTP. Salvo engano, a próxima seria a 990, certo? 990, mesmo esquema, de qualquer local. Não esquece de pôr aqui, né, o FTP. Agora esse aqui a gente pode fazer dessa forma, ó. 40.000 até 50.000. 40.000 até 50.000. De qualquer lugar. A gente arranca fora isso aqui. Vamos confirmar então.
20, 21, 990, 40 mil a 50 mil. Ok. Então você vem aqui agora e dá um Save Rules. Vamos ver se vai dar algum erro. Não deu. Então tá aí, as regras, as novas regras já estão setadas, né? Você pode olhar aqui, ó. Então a 21, 20, 990, de 40 mil até 50 mil, regras TCP/IP, tá bom? TCP/IP. O que a gente vai fazer agora é acessar a nossa EC2 e a gente vai configurar o UFW, né, que é um firewall local do Ubuntu. A gente provavelmente não habilitou esse firewall, mas caso você um dia for habilitar por algum motivo o firewall local, eu acho que é bom você fazer isso. Então eu vou acessar. Aqui eu estou acessando o SSH nativo com o Windows 10, tá? Tem uma aula, mais uma aula aqui que eu já publiquei para vocês, que eu ensino como instalar esse cliente SSH no Windows 10, tá? Então você pode acessar aqui. Pronto, estou lá dentro da nossa EC2 e agora você pode rodar esses comandos aqui, ó. Vamos ver se eu consigo copiar direto do PDF e rodar aqui. Eu creio que sim, tá ok. Ctrl V, creio que sim, mas não está rodando. Ok, não tem problema não, a gente digita. A gente tem um pouco de preguiça de digitar. O FW, alon 20 TCP. Então aqui você está adicionando uma regra que é para ele habilitar o uso dessa porta. Você está vendo que ele está dando um erro aí, skipping adding existing rules, porque eu já rodei nessa instância, tá? Você vai ter aí provavelmente uma outra mensagem. Mas para seguir aqui o rito, eu vou fazer novamente, mesmo ele me avisando que a regra já existe, tá? Aí para você vai aparecer outra mensagem, como eu já disse. Agora que a gente fez isso, pessoal, a gente também precisa, uma próxima etapa aqui do nosso arquivo, né? Criar um novo usuário para o serviço FTP. Não é um novo, né? Criar um usuário não é mais um, né? A gente vai adicionar um mesmo que não existe. Então, o que você vai fazer? Sudo user add -m -c, aí você põe name, role, fecha aspas, -s, /bin, /bash, user FTP. Esse user FTP, na realidade, você pode dar o nome que você quiser, mas, gente, na moral, põe user FTP para ficar igual que eu estou fazendo aqui, para não complicar a sua vida, tá? Porque ele vai se repetir nos próximos comandos, mas quem já manja um pouquinho mais, quiser pôr um outro nome, tudo bem. Devo ter um erro, porque eu já rodei esse comando aqui, o usuário já existe, tá bom? Como eu disse, né? Tive um erro aqui, ó, falando que o usuário já existe. Para você, provavelmente ele vai falar que o usuário foi criado com sucesso. E aí esse comando, ó, sudo password user FTP, para definir uma senha. Eu já fiz isso também, tá bom? Então sudo password. Veja que não é password, ok? Em inglês é PASSWD, tá bom? User FTP. Eu vou definir de novo. Você põe a senha que você quiser, só por favor não esqueça a senha, senão você vai ter que rodar esse comando de novo. Pronto. No meu caso, eu fiz update da senha aqui. E agora a gente vai instalar o serviço que é o Very Simple FTP. Vocês vão ver que é simples mesmo, tá bom?
O comando tá lá, sudo apt install vsftp d. Esse é o nome do serviço, ok? Ele vai falar para mim que já está instalado. Não é legal isso. Eu vou desinstalar e instalar de novo para fazer igualzinho vocês, tá bom? Pessoal, eu fiz só uma pausa aqui para remover o programa, porque eu não quero confundir as pessoas que não conhecem bastante aí, ou não conhecem bem a plataformas Linux. Então, eu já removi, tá bom? E vamos seguir aqui conforme os passos, né, que eu disse para vocês que estão aí nesse PDF. Então a gente vai instalar, no meu caso eu vou instalar novamente, que eu removi, só para a gente seguir igual aí. A instalação é bem simples mesmo, tá? Já instalou. Agora a gente só precisa configurar, tá? Para configurar o serviço, a gente vai fazer um backup de um arquivo de configuração que já vem com ele, tá? sftp. Esse comandinho complicadinho aí, na verdade a gente está fazendo uma cópia de um arquivo padrão que vem com ele. .conf.orig. Então o que a gente está fazendo com esse comando? Estou dando um copy no arquivo padrão de configuração do vsftp para um backup. É isso, backupamos. Agora a gente vai editar esse arquivo, tá? Tô nesse passo aqui, ó. Tô nesse passo aqui. Vamos lá. Sudo nano /etc /vsf. Se você tá vendo que eu tô dando tab, né, pessoal? Ele já completa, né? Fica dando um áudio de alerta aí, mas ele está completando o meu comando. Então você dá um sudo nano nesse arquivo de configuração. E aí o que você precisa alterar, né? Se você está no nano, pessoal, vou falar uns comandinhos básicos para você procurar. Você dá um Ctrl W, ele entra em modo de procura. Aí você pode escrever o comando listen igual e dá enter. Ah lá, aqui está como no, ele já posiciona onde você tem que ir, né? E a gente põe yes, maiúsculo, tá, pessoal? De novo, Ctrl W, entra em modo de procura. Se você der enter de novo, tá vendo que ele vai procurar por o listen. Mas o que a gente quer agora é o listen underscore IPv6. Que no caso a gente não tem o IPv6 habilitado. Tá vendo que ele vem por default habilitado com o IPv6, a gente está trocando. A gente vai pôr no. Tá? Aí ele fala, o próximo item lá, ó, descomente as seguintes diretivas: write enable, procura então por write underscore enable. A gente tá vendo que está comentado, a gente vai descomentar. Local unmask, você pode ir descendo agora que esses comandos não estão próximos do outro, não precisa ficar procurando, tá? Local unmask. E o chroot, cadê você? Vamos procurar. Demorou para achar, procura. chroot local. Apareceu lá? chroot local users. Yes. É só tirar o comentário aqui, pessoal. Tá bom? E aí ele fala para adicionar ao final as configurações que estão aqui embaixo, né? Então você tem que adicionar essas configurações. Por algum motivo esquisito, são bastante comandos, eu não estou conseguindo copiar do PDF aqui. Por alguma razão, sei lá. Vamos ver se eu consigo copiar dessa vez. Eu volto aqui, pular uma linha, botão direito. Ah, agora por acaso deu certo, ok? Ótimo, menos mal. O problema da gente não fazer isso é que se você for digitar item a item, você errar uma coisinha sequer já pode dar algum problema.
Então a sugestão é que você faça como eu fiz, tá? Dá um Ctrl C ou botão direito copiar e aí você joga isso lá pro arquivo, tá bom? Tá lá já. Agora o que a gente tem que fazer, não está na lista, aí né, não está especificado na lista, mas o que você precisa fazer é dar um Ctrl X, desculpa não ter colocado, tá pessoal? E salvar. Salvar aqui, pronto. Então se você entrar de novo, ó, você vai ver que, vamos lá no final, você vai ver que os comandos novos estão todos lá, o que a gente colocou, tá bom? Então basta dar um Ctrl X, salvar yes, no meu caso está em inglês aqui, Enter, salvou. Agora o que a gente precisa fazer? Agora iremos configurar o User List File, que mantém a lista de usuários do serviço FTP. Bom, você pode ter vários usuários, né? No caso nosso aqui a gente vai criar só acesso ao serviço FTP para o usuário lá, aquele user FTP que a gente criou nos comandos lá em cima, tá bom? Para fazer isso, a gente precisa adicionar o usuário criado antes no arquivo userList. Então, como a gente faz isso? Dá um echo, né, do user FTP. Lembra que eu falei que a gente usa ele em vários lugares? Ó. Então, se você não está usando o user FTP, você deu um outro nome para esse usuário, por favor, mude aqui, tá bom? Eu acho que eu já rodei esse comando, tá? Deixa eu só confirmar aqui, ó. O jeito de eu fazer isso. Ah lá, o meu já tá. Mas para você fazer isso, basta você dar um echo, entre aspas duplas aqui, espaço, pipe, espaço, sudo t, -a, etcd, vsftp e user. Dá um Ctrl C, Ctrl V aqui, que é mais negócio para você, né? Para você não errar. Mas o que ele vai fazer é o seguinte, mesmo que esse arquivo não exista, ele vai criar e ele vai incluir essa string, né, userftp nesse arquivo. É o que eu já fiz aqui, por isso que está lá. O que a gente está fazendo basicamente é configurando o serviço, falando que esse é o usuário que vai poder fazer FTP. Se você tiver mais usuários, você vai criando mais usuários aí embaixo. Este comando irá criar um arquivo com o nome vsftpd.userlist e adicionar o usuário a esse arquivo e exibirá o usuário adicionado no terminal. Ok. Criar o diretório com o nome user_config_dir para armazenar as configurações específicas de usuários. Então aqui mesmo esquema, né? Copia esse arquivo, botão direito copiar e roda lá. Eu não vou fazer porque eu já fiz. Deixa eu só confirmar se eu realmente já tenho isso lá, tá? O comando cat, ele lista as últimas linhas de um arquivo, tá bom? Então se realmente eu já fiz, é para ele funcionar. Na verdade isso não é um arquivo, né? É um diretório, então o comando certo é o ls, mas veja, eu já tenho mesmo. Vamos lá para esse cara aqui, vamos entrar nesse diretório. Não é um arquivo, é um diretório, perdão pessoal. Para entrar nesse diretório, esse comando cd, ls-l, ele lista, né, o conteúdo. Tem esse arquivo, aí sim é um arquivo, user ftp. Esse arquivo é importante, pessoal. Aqui ele vai fazer o que com esse comando em cima? Ele vai fazer então criar esse user_config_dir. Tá aqui, né? Tá vendo aqui o user_config_dir. Ele vai criar esse arquivo user_ftp, ou seja, aqui que você configurou para cada usuário qual é a pasta que ele vai poder editar. No user_ftp, no caso, é o localroot dele, vai ser o var/ww/html, que é onde está os arquivos do WordPress. Eu acho que eu estou passando a carroça na frente dos burros aqui, ou dos bois, né? Mas vamos lá, criar um novo arquivo com o mesmo nome do usuário dentro desse diretório. Tá lá já, né? Sudo nano. Você cria e você coloca isso aqui, que no caso meu já está, né? Localroot igualzinho, viu, pessoal? Não pode errar nada, não pode dar espaço. Salve o arquivo e sair do editor. No meu caso que já está correto, né?
Então você pode dar um nano no user FTP, copia e cola isso aqui, Ctrl X e salva, e você sai fora. Já está configurado. Pessoal, é o seguinte, supostamente já está funcionando, ok? Então veja que esta é a pasta onde o WordPress está publicado no Apache, onde ficam os arquivos do WordPress. Para a gente testar, você pode usar qualquer cliente FTP. Eu vou usar o FileZilla. FileZilla é um que eu uso há anos. Eu gosto dele. Eu vou carregar aqui para mostrar para vocês. Tá ok? Está carregando aqui. Demorando um pouco. Cadê você, FileZilla? Carregou aqui, ó, o FileZilla. Deixa eu só trazer aqui para vocês. Essa é a interface do FileZilla. Então aqui tem o lugar do host, nome do usuário e senha. E a porta, que a default é a 21, né, a que a gente vai usar. No host é o endereço IP da sua EC2, certo? Deixa eu só ir lá de novo. É o mesmo IP que você usa para fazer SSH. Que é esse aqui, ó, no meu caso, tá, pessoal? Esse aqui no meu caso é o 54 Ctrl+C, Ctrl+V, o 675097. O nome do usuário, adivinha qual é? User FTP e aquela senha que você criou lá no começo. A porta você pode pôr ou não, pode deixar sem, tá vendo que a default, o padrão do FTP é o 21, tá? Ele mesmo fala, então não precisa mexer nisso. E conectar. Ele vai comentar, né, a respeito de acesso inseguro. A porta 21 é um padrão inseguro, inseguro no sentido do que os arquivos que você manda não são encriptados, né? Ele já conseguiu conectar, ele está obtendo a lista de pastas no servidor e a qualquer momento ele deve mostrar aqui para mim, tá bom? Pessoal, ele demorou e não conseguiu trazer a lista de pastas lá do /var, /www, /html. Eu acredito que eu fiz, como eu desinstalei, instalei de novo, refiz algumas configurações, talvez eu precise restartar o serviço, tá bom? Que é o que eu vou fazer agora aqui. Então, para restartar, eu posso dar um sudo service vsftpd restart. É bem rápido mesmo, tá? Normal. Supostamente ele já restartou. Tento novamente. Aí, agora foi. É o que eu imaginei mesmo. Então, se acontecer com você, não está nas instruções, né, que eu passei, mas o comando é aqui, ó, sudo service vsftpd restart, tá? Veja que ele já trouxe, deixa eu aumentar aqui, ele trouxe já a lista de arquivos do meu WordPress. Aí o que você pode fazer aqui são várias coisas, né? Você pode, deixa eu pegar um arquivo aqui. Pessoal, vocês vão perceber que nós temos acesso, agora nós temos acesso a essa pasta, a gente consegue fazer download de arquivos aqui, mas nós não vamos conseguir mandar nenhum arquivo para lá, tá? Ele vai falhar, ó. Aqui tem um motivo. Não foi possível iniciar a transferência. E você também vai conseguir baixar, editar, mas você não vai conseguir, como você não consegue mandar nada para lá, você fica sem uso, né? Por quê? A gente precisa, na realidade, esse usuário novo que a gente criou, ele não tem direitos de gravação nessa pasta, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Colocar o user FTP num grupo. Então, se você vier na pasta var /www/html,
você vai ver quem é o usuário que tem acesso e o grupo que ele faz parte. Muito bem, então, pessoal, agora nós configuramos, né, o VSFTP, nós fizemos as configurações do firewall para habilitar a gente a acessar o serviço, acessar a EC2. Nós criamos um usuário específico que é o user FTP. Nós fizemos as configurações dos arquivos do VSFTP. E agora, onde nós estamos, né? A gente consegue, ok? E é isso que você tem que confirmar. A gente consegue acesso via FTP a pasta /var, /www, /html, mas a gente não consegue salvar nada lá, né? Obviamente a razão é porque esse usuário novo ele não tem acesso, né, de gravação nesta pasta, ok? Então é o próximo item que a gente tem que fazer, tá aqui, né? Você pega aí no PDF, que é alterar as configurações do usuário user FTP, né? habilitando o acesso dele nessa pasta. O macete, pessoal, para fazer isso, né? Então você acessa lá a EC2 via SSH. Vamos fazer isso agora, só um segundinho, que caiu aqui minha conexão, voltando. Tô lá, vá para o diretório var www, né? /var /www, ok? Peço que você tenha muita atenção nesses passos que eu estou mostrando, né? Errou uma coisinha aqui, já não vai funcionar. E aí, pessoal, você faz o que? Tirar da frente aqui a tela, a gente tem que criar um novo diretório qualquer, tá bom? mkdir. A gente não vai conseguir fazer isso porque eu tô com o usuário Ubuntu, né? Tem que dar sudo aqui, ó, sudo mkdir. Aí você põe new direct, põe o nome que você quiser, tá, pessoal? Esse é um nome que eu achei aqui, criou, né? Você dá um ls-l, você vai ver que ele criou ali, ó, new direct. Próximo passo, agora que você criou esse diretório novo, é a gente rodar este comandinho aqui, ó. Se quiser copiar melhor, mais fácil, mas eu vou te explicar o que esse comando faz. Eu estou alterando, né, o dono e o grupo desse novo diretório que a gente criou, esse new direct, né? Esse comando shown aqui, o que ele faz? Ele está falando aqui usuário, grupo, ele está setando, né, o usuário e o grupo desse new direct, desse novo diretório que a gente criou. Roda aí o comando. Então, se você olhar aqui, tá vendo? O usuário, o grupo de usuários que tem acesso a esse new direct tá aqui. É o www-data. Esse www-data, pessoal, a gente criou ele lá atrás quando a gente estava configurando o WordPress, instalando o Apache. E de fato esse é o usuário e o grupo do Apache, tá? Que o Apache cria, esse www-data. É ele, por exemplo, que habilita o browser a fazer algumas operações com arquivos na pasta do WordPress. Então ele é necessário, não dá para mudar isso. E ele tem um grupo, né? Além dele ser um usuário, www-data, ele também é um grupo. Então, vamos lá, habilite o grupo, esse grupo, né, o www-data, com todas as permissões necessárias no var www. Então, o que esse comando vai fazer, pessoal? Vai dar acesso de 775, acesso de leitura, acesso de gravação, né? E esse "-r" maiúsculo é em toda a árvore que tiver abaixo desse
/var /www, tudo que tiver abaixo disso vai receber essas novas permissões. Então você roda isso, esse comando, né? E aí, por último, o que você vai fazer? Você vai dar, você vai adicionar, vamos copiar aqui, só um segundinho, vai adicionar o nosso usuário de FTP, o user FTP, ou o nome que você deu aí, você vai adicioná-lo neste grupo, né, www.data. Pronto. Feito isso, você pode vir e testar. Só sair fora aqui. Deixa eu só copiar esse IP para mim testar aqui o acesso, né? Então vamos vir aqui, user FTP, esse usuário que a gente acabou de incluir no grupo do Apache. Vamos ver se a gente consegue conexão. Listou pasta, ok, tudo bem. Vamos pegar aqui um arquivo texto. Esse arquivo texto aqui, ó, eu vou ver e editar. Tá aqui. Ele já abriu localmente. Ele fez o download e abriu localmente. Eu vou só editar ele aqui. Vou pôr meu nome. Pôr meu nome nesse arquivo. Originalmente, óbvio, não tem meu nome lá. Só vou testar se ele vai conseguir gravar lá. Eu vou clicar aqui, ó, terminar a edição e apagar o arquivo local e fazer o upload para lá. Veja que agora, deixa eu só dar um atualizar aqui, mas veja que agora, se eu mandar ele indexar pelo último atualizado, o 5/4, que é hoje, né, às 10h44, ele atualizou. Se quer ter certeza, é só a gente ver o arquivo de novo, ver se tá lá, ó. Vou até tirar isso, né? Deixar do jeito que está o arquivo e subi-lo de novo para lá. Então, né, pessoal, se vocês usam o FileZilla, eu uso, como eu disse, há anos, né? Mas aqui ele vai mostrar para você a pasta do seu computador local e aqui a pasta do que está lá na nuvem, no caso. Então veja que fazendo, né, seguindo os passos aqui, né, você vai conseguir então setar, né, o FTP para uso. Eu reforço mais uma vez, né, que em geral isso não é necessário, né, você ter o serviço FTP. É óbvio que quem está muito acostumado com utilizar o FTP prefere, né, editar localmente e depois subir os arquivos. Mas normalmente no cenário que a gente fez, a gente só usa o dashboard do próprio WordPress para conseguir fazer a maioria das coisas que a gente quer fazer. Mas é uma opção, né? Fica aí a opção para vocês. Às vezes se dá um pau no servidor também e você precisa ter acesso, você também consegue fazer via SSH, enfim. Tem aí algumas formas de fazer isso. A única coisa que eu peço para vocês, e reforço, porque eu já falei e eu vou falar de novo, é a questão de segurança, né? Então, assim, eu estou pensando em fazer aulas bônus só para falar da parte de segurança, e de fato eu vou ter que fazer, porque uma das aulas vai ser como habilitar o SSL, né, no seu site, afinal de contas é um e-commerce. Mas eu peço atenção a vocês, a chave, né, o arquivo PEN, e para quem converteu esse arquivo PEN para PPK. Então, se você perder isso e alguém conseguir acesso a esse arquivo, vai ser um problema, né? Principalmente se ele souber aí a URL do seu site, ele consegue, através desse arquivo PEN, acessar, né, um atacante, alguém que ataque aí seu site. Se tiver esse arquivo, ele consegue muito facilmente fazer isso. E aí agora a gente criou, né, com esse subindo o serviço FTP, a gente criou mais um ponto de potencial ataque, né? Por isso, assim, eu sei que coça a mão, né, querer deixar essas portas 20, 21, 990 e a 40 mil até a 50 mil abertas para toda a internet, mas eu insisto com você, né? Chape lá o seu
o seu IP, né? Infelizmente, se o seu IP fica mudando, você vai ter que ir lá de novo e ficar mudando lá no console da AWS. Eu acho, sinceramente, desculpa a brincadeira, mas não vai cair sua mão, né, se você fizer isso. Vale a pena pela garantia aí do seu site. E pelo menos também, né, dentro disso, né, na hora de você criar a senha para o seu user FTP, né, cria uma senha longa, né, uma senha de verdade, né, não um password ou 1234, nada disso. Cria senhas realmente que vão proteger você, tá? Um grande abraço e eu vejo você na próxima aula bônus. Fique em paz.